Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou Otávio Mata Machado. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre redes sociais que morreram ou estão morrendo. Então tá, você reparou que o Facebook parece estar morrendo? Pra gente, o Facebook meio que quase morreu. A gente abriu um grupo no Facebook pra reunir com a nossa comunidade, que são os apoiadores no financiamento coletivo, mas assim, com a certeza de que dali a gente logo vai pular pra outra plataforma. Ou pelo menos com a forte noção, né? A gente tem a gente acha muito que a gente não vai durar muito lá. De um ponto de vista assim, subjetivo, pessoal, eu tenho a impressão que o Facebook, ao longo dos últimos, talvez, 2 anos, piorou enquanto ferramenta. Assim. Eu sinto que o meu feed tem cada vez menos coisas que me interessam, conteúdo cada vez menos qualidade. A gente tem visto uma discussão muito ampla, né, sobre a leniência do Facebook com a proliferação de notícias falsas, que fez com que alguns veículos de imprensa, inclusive, se retirassem oficialmente do Facebook. E quando a gente parou para dar uma pesquisada para fazer esse vídeo aqui, a gente descobriu alguns dados que, de fato, não era só impressão nossa. E não é só a gente que tá achando que o Facebook tem piorado ou que ele já serviu o seu propósito, não. Assim, em questão de dados, ainda é um fenômeno que tá um pouco no começo. Mas assim, no último trimestre do ano passado, de 2017, pela primeira vez na história, o Facebook perdeu o número total de usuários entre Estados Unidos e Canadá. Foi uma perda pequena, eles foram de 185 milhões para 184 milhões, mas é a primeira vez na história que acontece isso, e é no mercado mais importante para o Facebook, a maior base de usuários, que é Estados Unidos e Canadá. E além disso, tem um outro dado sobre o ano de 2017 em geral, que eu acho que talvez nos diga até mais, que no ano de 2017, o Facebook perdeu por volta de 2,8 milhões de usuários com menos de 25 anos. Então, o que isso parece indicar pra gente é que os usuários mais jovens da internet, que costumam ser os mais ativos, os que mais consomem, os que mais ditam tendências, já estão deixando o Facebook de lado e migrando para outras redes sociais, outras ferramentas, outras plataformas. Não, isso é muito legal, assim, porque tem uns censos, né, que o pessoal da Notifitéria, né, o Hank Green, que a gente já citou ele, maravilhoso, criador da internet aí, né, aqui no YouTube, eles fazem, né, para poder entender um pouquinho melhor a audiência, que são, na sua maioria, jovens também, né? É bem jovem. E lá, apesar da maioria dos usuários apontar o Facebook como talvez a primeira ou segunda plataforma que eles gastam mais tempo na internet, o Facebook tá bem lá embaixo sobre plataformas que dão prazer de usar. Não, e isso é muito verdade, porque o Facebook não só não me deixa feliz, como o Facebook me deixa triste. Sabe? Tipo, ele é extremamente frustrante pra mim. Não tem nada que eu vejo ali que me deixa feliz, que eu gosto de ver, que eu acho útil, sabe? Tipo, não, sério, o Facebook pra mim é uma prisão, é uma coisa estranha, que eu entro, parece que eu preciso entrar, e aí eu olho umas porcarias assim, meu amor de Deus, o que é isso que tá acontecendo? E isso assim, porque eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos no Facebook, longe disso, meu Facebook é super pouco usado, mas assim, é insuportável, é só propaganda, é só tipo página com piada idiota. Discórdia. Não, e pra ser bem sincero, assim, eu meio que migrei quase que oficialmente do Facebook pro Twitter, né? Também. Eu usava o Twitter de uma forma meio intermitente, assim, e aí eu acabei começando a usar mais. E o que eu sinto, pra ser bem sincero, se eu passo a manhã inteira scrollando no Twitter, em vez de fazer algo que eu deveria fazer, eu me sinto muito menos culpado do que no Facebook. Porque, sério, uma manhã inteira de Twitter, no mínimo, eu consigo acompanhar tudo que o Trump fez naquela manhã. Eu consigo saber todos os próximos passos da Terceira Guerra Mundial. Eu vejo pelo menos uns 3 ou 4 indie games novos que estão em produção. Eu vejo uns 2 anúncios de filmes que estão pra sair. Um artigo legal sobre uma série que eu vi na semana passada. E uma manhã no Facebook que eu vejo. Nada. Eu não sei com o que eu gasto. Eu gasto uma semana no Facebook. Eu sei que eu gasto. Mas eu não sei com o quê. Não é. Pois é, não é nada. É tipo nada. É tipo nada. Não, e o Facebook ia ser bem interessante. Teve um período que eu tava trabalhando com acompanhamento de empresas pequenas, assim, sobre inovação e tudo mais, etc. E a gente nota como é que o Facebook também ele tá péssimo para negócios, assim, até mesmo nos perfis pessoais, né? Parece que o nosso alcance diminuiu bastante. Você vê que tem menos gente interagindo com seus posts, e quando você é empresa, isso é pior ainda. Então, assim, é uma falta de articulação daquele conteúdo, uma falta de gestão do algoritmo, não sei exatamente o que acontece, que torna aquilo um lugar, assim, é bom você tá presente, mas você
usar isso como uma plataforma de divulgação única do seu negócio é uma péssima abordagem. Sabe por que eu não excluí meu Facebook ainda? Porque eu não quero chamar atenção pro fato de que eu excluí meu Facebook. Tipo, eu não quero que seja um assunto na minha vida. Tipo, se não fosse isso, eu já teria excluído. Mas eu não quero, tipo, nossa, a Clara excluiu o Facebook. Eu não quero falar sobre isso. Excluí meu Facebook. Esse é o único motivo pelo qual eu não excluí ainda. E também porque a gente tem um grupo lá. É o único. Não, é sério. Mas assim, o meu Facebook pessoal, tipo, ele não tem nenhuma utilidade. Não tem nenhum motivo pra existir na minha vida. Mas eu vejo, assim, que o problema do Facebook não são os grupos. Os grupos são legais. Porque ali é um momento em que você une uma comunidade, né? O feed de notícias que é problemático. Não, eu diria que o que eu ainda uso no Facebook com algum prazer são grupos. Eu tenho alguns grupos que eu faço parte, grupos de shitposting, grupos que eu gosto, enfim. Mas que ainda são, que ainda tem seu valor, sabe? Eu ainda me divirto em alguns momentos e tal. Mas só também. Então, o Facebook parece estar morrendo. Na verdade, a gente meio que espera que sim. A gente já não vê a hora de ver o Facebook morto. Falando a verdade, eu acho que vai demorar um pouco ainda. Mas é um destino assim, tá mirado pra lá. E não vai ser a primeira rede social que vai morrer. As redes sociais morrem. Isso é uma coisa natural, é uma coisa que acontece. Mesmo redes sociais que pareciam extremamente inovadoras e diferentes e super originais, que eram muito queridinhas do público, elas acabaram morrendo. O Snapchat é um exemplo muito clássico e todo mundo sabe por que ele morreu. A gente tá vendo acontecer, né? Assim. E ele morreu por quê? Porque ele tinha uma tecnologia, ele tinha uma lógica que foi massivamente copiada, e aparentemente isso pode. Que foi, pra mim foi uma descoberta, sério. Eu assustei, tipo, eles podem tentar comprar a empresa não querer vender, eles só imitarem. Quem não sabe, foi isso assim, né? Justamente, o Facebook, ele comprou o Instagram e tudo mais, etc. Aí o Facebook tentou comprar o Snapchat. O Snapchat não quis se vender, falou, não, nós não vamos nos vender. Somos fortes. E aí o Facebook usou todas as plataformas que ele tem, que é o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, pra fazer cópias do Snapchat. E massacrar a rede social. E aí o Snapchat tá acabando, vai acabar, né? A Kylie Jenner deu a última punhalada. E aí é isso, porque eles imitaram o Snapchat. Não, e é até engraçado, o Snapchat tentou dar umas voltas assim com os Snaptacles. Não sei se vocês viram aquele óculos que transmitia ao mesmo tempo e tal, mas não foi. E aí tem também o Vine, que morreu. Vine, finado Vine, muito amado. E o Vine, ele teve um motivo simples, assim, ele não era do Facebook, né? O Vine era da companhia do Twitter, que não é uma empresa que tem tanto dinheiro quanto o Facebook. E as pessoas que faziam vídeos pro Vine, que era a grande moeda, o grande valor que o Vine tinha, acabaram indo pra lugares onde eles iam fazer dinheiro. Que não acontecia no Vine. E aí eles perderam esses grandes usuários, aí se as pessoas que faziam Vine, que você gostava de assistir, não estavam mais no Vine, você também não ia estar mais. Então foi natural a morte deles. É engraçado esse balanço, né, entre comercial e o usuário, né? Sim. Não, e o Vine, assim, inclusive, é muito engraçado ver. Já viram tanto de coletânea no YouTube que tem do Vine? É tipo assim, Vine, não, são os únicos vídeos que me fazem rir nos últimos 2, 3 anos. Aí tá, tipo assim, sempre milhares de coletâneas da galera chorando. Mas e daí, né? E aí, pensando em iniciativas corporativas e comerciais que levam ao fim de redes sociais, dói minha alma lembrar da morte do MySpace, né? Que simplesmente se tornou uma ferramenta obsoleta a partir do advento do streaming, né? Começando principalmente com o iTunes, e aí na época com a proliferação dos iPods, a época do iPod Video, iPod Nano, né? Foi um MP3 player que vendeu muito na época. E aí depois o surgimento de outras plataformas de streaming, e o consumo de música via plataformas de streaming foi ficando cada vez mais comum, que embora o MySpace tivesse um certo traço de inovação em tentar trazer a distribuição de música para esse espaço da internet, ele fazia isso de uma forma quase da Idade da Pedra, né? Não era uma ferramenta elegante, não era uma ferramenta com um design simples, prático. Na verdade, cada banda tinha sua página, tinha um perfil igual o perfil do Facebook, você tinha que ir no perfil da banda, lá no perfil você tinha que ir no player e tal. Era difícil fazer playlist, era difícil, né? Então acabou sendo uma ferramenta que caiu da obsolescência, né? E ela era tão legal porque ela era tão personalizável, você lembra? Era até demais as Pois é. Era meio Frankenstein, né? É verdade, mas era divertido. Era muito, porque cada banda tinha uma completamente diferente, com funções diferentes, porque você podia colocar
widgets diferentes. Nossa, era muito legal. Eu tenho a impressão que era uma época um pouco menos uniforme da internet também. Não, é sério. Não, e pra usar, Exatamente. você precisava pesquisar. Eu quero mudar o fundo do MySpace, você tinha que ir atrás de pesquisar como é que fazer. Não era tudo, tipo, obviamente fácil. Olhar no HTML, Não, e é muito massa, assim. Eu acho que o MySpace, ele teve uma importância muito grande, porque o MySpace, de fato, criou bandas, né? Assim, pra quem não sabe, eu acho que o maior exemplo é o Arctic Monkeys, né? Que hoje é uma banda multimilionária, com centenas de milhares de discos vendidos. Mas eu lembro da época que eles eram a banda que surgiu no MySpace. E era muito engraçado, inclusive, que todas as bandas acharam que ia ser o próximo Arctic Monkeys. E aí o MySpace acabou. E aí o MySpace acabou. Doloroso isso, Mas aí também tem a morte do nosso queridíssimo e saudoso Orkut. Não sei se tão querido pra vocês quanto pra mim, mas pra mim extremamente querido. E ele morreu por um motivo que eu acho que é parecido pelo qual o Facebook vai morrer. Porque o Orkut, ele costumava ser uma coisa que pessoas jovens tinham, e aí depois virou uma coisa que todo mundo tinha, e aí ele virou uma bagunça, e aí as pessoas jovens foram embora pro Facebook, e aí, enfim, eu acho que é esse ciclo que tá acontecendo de novo. Agora a gente tá vendo o Facebook ficar insustentável com uma base de usuários que é completamente desconectada de tecnologia, e tem um interesse ali que eu não sei direito qual é e tudo mais, e que não interessa grande parte das pessoas que estavam ali pelo primeiro motivo, assim, sabe? E aí eu sinto que essa base vai achar uma plataforma mais adequada para os seus interesses e menos poluída, menos cheia de conteúdo estranho e que parece tão analfabeto digital, sabe? E... Sacanagem. Não, É verdade. O Facebook é um lugar de analfabetismo digital. E aí, tipo, isso é muito chato, é muito cansativo. Não, é total. E aí... E vai acontecer essa migração. É o que eu imagino que vai acontecer em menos tempo do que a gente acha. Mas eu acho ainda assim que tem alguns fatores que vão fazer a morte do Facebook ser um pouco mais lenta do que a do Orkut. Primeiro, acho que tem a ver com a base de usuários, porque o Orkut era uma rede social brasileira e um pouco indiana e paquistanesa. Mas ainda assim, principalmente brasileira, né? Então quando você tem só um país na rede social, querendo ou não, ela é mais frágil, né? E eu acho que também tem um outro fator que... Eu tenho a impressão, e isso pode ser só impressão, se você tiver dados que me contradizem, por favor, traga eles para os comentários. Mas eu tenho a impressão que usuários mais velhos adotaram mais o Facebook do que na época adotaram o Orkut. A gente tinha, né, pais, avós X do Orkut, mas eram poucos e eram quase que desbravadores. O Facebook hoje já é a rede social da sua família, né? Sim, o Facebook e o WhatsApp, né? E o que pode ser mais irritante para um jovem na internet do que a família? Exatamente. Os pais vendo cada movimento e fotos sua. Uma coisa legal, a gente não falou aqui do Fotolog, né? Vocês têm ainda o endereço do Fotolog de vocês? Eu apaguei o meu. Eu apaguei o meu quando eu entrei na faculdade. Eu tive a consciência de que eu ia conhecer pessoas novas e que eu não queria que elas conhecessem meu Fotolog. Então, tipo, antes da primeira semana de aula, eu apaguei o Fotolog. Aí ela achou que ia conhecer pessoas legais e me conheceu. Mas eu super fiz de forma consciente apagar meus rastros duvidosos. Agora eu posso ser uma nova pessoa. Tipo apaga a identidade anterior. Mas eu acho que o Fotolog é um ótimo ponto de conversa. Você começava a ter um papo com alguém assim, você mostrava lá assim, ó, as vergonhas aqui. A pessoa, olha as minhas vergonhas também, que engraçado. Aí você começa a rir e virou amigo. É sério. Não, e é muito engraçado, falando de Fotolog, a gente tinha algumas ferramentas na época dos chamados vlogs, né? E eu acho que tinha o Flogão também. Eu esqueci que chamava Flog. E aí tinha o Flog, igual tem o vlog e o blog, tinha o Flog, que era o blog de fotos. O Instagram é Flog. O Instagram é tipo o sucessor do Flog, é verdade. Mas o Flogão, que era uma plataforma de foto, a gente tá reinventando, né? Não, mas o Instagram é Flog. Não, mas o que eu queria falar é porque é interessante pensar em morte de redes sociais, porque no caso do Flogão, que era uma ferramenta que não era o Fotolog, era um concorrente, que era brasileiro, a gente tem o caso de uma pós-vida. Pra quem não sabe, o Flogão ainda existe e ele tem uma base de usuários fiel e sólida. Caramba. Composta principalmente por meninos, adolescentes, jovens, normalmente de baixa renda, de cidades pequenas do interior que moram próximo a postos de gasolina e são entusiastas de caminhões. E aí, o Flogão hoje é basicamente um banco de dados, uma rede social de compartilhamento de fotos de caminhões.
E aí os meninos vão e, tipo, tiram foto com o caminhoneiro, pede pra eles fazerem as manobras lá e tal. Não, e tem uma mega comunidade que gira em torno disso. Eu tenho alguns artigos na internet, a gente coloca aqui na descrição alguns, tentando descrever um pouco e expor esse fenômeno. Mas é muito massa, porque é uma rede social que pra todo mundo a gente acha que morreu, acabou e tal, mas ela ainda existe, extremamente nichificada. E tá lá, tá rolando. Eu posso só fazer um parênteses muito aleatório? Tem um negócio com um caminhão muito doido. Você sabia que um dos jogos mais vendidos na Steam é o Truck Simulator? Tipo assim... Bom, tudo bem, né? Mas máquinas agrícolas são ainda mais... Máquinas agrícolas, um abraço pro porquinho. Sacanagem. Então, gente, nossa conversa que começou no Facebook e terminou em máquinas agrícolas e caminhão chegou ao fim. Conta aí pra gente se você acha que o Facebook vai acabar, ou melhor, quando o Facebook vai acabar. Se você já tem algum palpite sobre qual vai ser a nova rede social. E aproveita que o Facebook é uma merda e segue a gente no Twitter. Tchau!